botanicamente falando. Esse vídeo, na verdade, é um vídeo complementar ao vídeo anterior que a gente fez sobre pigmentos vegetais. É que o tema pigmentos vegetais ele é super amplo e a gente já teve que reduzir isso ao máximo e ficou um vídeo longo. Mas ainda ficou faltando falar algumas coisas importantes. A primeira delas é que esses experimentos que a gente sugeriu para vocês, se você tiver um tempo na escola, eles podem ainda ser mais representativos. Vocês lembram que eu mostrei a solução que eu fiz com pigmento de repolho roxo e eu coloquei água sanitária e reagiu e ficou amarelado? Então, isso depois de 5 minutos fica completamente transparente e fica cheio de material depositado no fundo. Então isso é interessante mostrar também que a reação ela continua acontecendo com o passar do tempo. Então isso é uma observação que eu gostaria de mostrar para vocês. Outra coisa que eu gostaria de falar, que a gente falou de forma muito rápida, é que a beterraba também você pode extrair esses pigmentos da mesma forma que o repolho roxo. A beterraba, apesar de ser de uma família diferente do repolho roxo, a gente usa essa estrutura tuberosa na base, que é uma estrutura caulinar tuberosa que a gente tem, e aqui a gente tem o sistema radicular. Essa estrutura você pode também ferver e vai retirar esses pigmentos, ferver em água e vai retirar os pigmentos. Lembrando, quanto mais concentrado o pigmento for, melhor ele vai pigmentar, ou seja, vai colorir um determinado tecido ou papel que você queira. Uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui também a gente não conseguiu falar no vídeo passado, foi que aquelas plantas que a gente extrai o azul índigo, depois da elaboração do pigmento sintético, esse pigmento natural passou a ser muito pouco utilizado. No Brasil a gente tem diversos grupos, principalmente alguns grupos na região sudeste, que continuam cultivando em fazendas sustentáveis de pequenos agricultores, produzindo essa tintura, esse pigmento natural. Esse pigmento natural ele é muito utilizado, por exemplo, na produção de cosméticos. Então, o pigmento natural ele tem uma diferença muito grande do sintético. O sintético ele é utilizado em larga escala para tingimento de roupas. Por exemplo, os jeans que a gente usa. Porém, o pigmento natural ele é muito mais custoso, tem um preço mais elevado. Ele é utilizado de forma muito mais restrita, como por exemplo, como eu falei agora, para a questão dos cosméticos. Outra coisa que eu gostaria de dizer, pegar o meu gin tônica, eu não terminei ainda o copo, hein? Ou seja, eu não bebo tanto assim. Eu gostaria também de falar com relação ao uso dos pigmentos nas aulas de artes. Eu acho que isso é muito importante juntar, por exemplo, a botânica, a biologia com a aula de artes. Eu preparei, por exemplo, um ovo cozido, que foi cozido nesse pigmento. Óbvio que eu cozinhei de uma maneira que ficasse com esse desenho. Então, reparem que o ovo ele não está branco como normalmente ele é. E eu montei esse desenho que vocês podem ver aqui com o pigmento que eu extraí do repolho roxo. Isso é interessante que você pode usar um ovo cozido, obviamente, e você pode pintar com os alunos usando o pigmento natural a casca do ovo cozido. Se você adicionar na água que tem um pigmento, um pouquinho de vinagre, esse pigmento ele é absorvido melhor, mais intensamente pela casca do ovo. Muito interessante, eu acho que isso é uma coisa que pode ser utilizada, os diferentes pigmentos para a aula de arte, como por exemplo pintando ovos cozidos. Para a Páscoa do próximo ano pode ser uma ótima ideia para a aula de artes, junto com a aula de biologia. E outra coisa que eu queria dizer que eu não podia deixar de dizer, a gente falou das indigóforas, né, que elas são conhecidas no Brasil como anileiras, ou seja, o nome anil vem aí juntando aí o nome popular como essas plantas são conhecidas, é que esses pigmentos eles têm uma importância muito grande para o corpo. Esses pigmentos eles são antioxidantes, o que é muito importante para a gente. Não apenas ter uma ação antioxidante, mas eles também podem já tem comprovação científica que esses pigmentos também atuam na transformação de vitamina A para o corpo quando em carência. Então tem diversas funções que esses pigmentos eles têm para o corpo. Então não é só a beleza do pigmento, mas eles também têm um papel importante para a alimentação para a nossa alimentação. Uma das pesquisas que estão mais avante com relação a pigmentos é que eles podem ter um potencial também de redução desse colesterol ruim que ataca um monte de gente. Então a utilização de alimentos com essa grande quantidade de pigmentos é uma coisa que é altamente recomendável para uma alimentação mais balanceada
e melhor para todos nós. Então essas foram assim, algumas dicas adicionais relativas ao vídeo sobre pigmentos vegetais que a gente não gostaria de passar sem falar com vocês. Aproveitem os pigmentos, usem os pigmentos, especialmente para aqueles que são professores de biologia, professores de ciências. Usem esses pigmentos para a ideia dos pigmentos e como extrair, como utilizar esses pigmentos em associação com outros professores, como por exemplo das disciplinas de Química, História e Artes. Façam bom uso dos pigmentos, eu gosto muito deles, inclusive para o gelo. E se você quiser uma outra dica culinária, extrai os pigmentos do repolho roxo ou da cebola e use no arroz, quando você estiver fazendo o arroz. Vai ficar com uma cor linda, diferente, ninguém vai acreditar no seu arroz roxo ou no seu arroz amarelado, utilizando casca de cebola ou pigmento do repolho roxo. Forte abraço, aproveite, divirta-se com as plantas, que essa é a nossa principal função aqui. Tchau e até o nosso próximo vídeo.